Eu sou Gonçalves Duarte, sou tutor da cadeira de Administração de Redes de Sistema do curso de Gestão de Sistema de Informação, da Uniced. Então, estou aqui para conversar convosco e podemos abordar acerca dessa cadeira, né? Vamos a isso. Administração de Redes de Sistema é o ramo da engenharia que se refere à gestão operacional de computador, isto é, uma atividade que envolve integrar o sistema de computador com as necessidades da comunidade usuária de forma efetiva e eficiente. Trata-se de montar computadores, nesse caso estações de trabalho, PCs, supercomputador, colocá-lo em funcionamento, sempre mantê-lo em execução para os usuários executarem as suas atividades. Mas para fazer a administração do sistema, nós temos de ter alguém para zelar pelo controle, pela segurança desses sistemas. Nesse caso, nós temos um administrador do sistema, que na realidade ele trabalha para satisfazer a necessidade do usuário, para que eles possam usar o sistema nas suas funções diárias. No entanto, um administrador do sistema não deve apenas atender uma ou duas necessidades pessoais, mas também deve trabalhar em benefício de toda a comunidade. Nesse caso, deve manter a segurança, tanto como do sistema, tanto como da parte física, hardware, software, o administrador tem de estar lá. Muitas das vezes é um ato de equilíbrio, de forma a determinar a melhor política que corresponde pelas diferentes necessidades de todos envolvidos no sistema. A administração do sistema também é um termo usado tradicionalmente para descrever a gestão do computador, seja ele agrupado por uma rede ou não. Para a comunidade, a administração de rede significa a gestão de dispositivos de infraestrutura de rede. A administração de rede de sistema é cada vez mais desafiadora a administrar. Por que é desafiadora? Devido à complexidade do sistema de computador estar aumentando o tempo todo. Para um único PC atualmente, executando o sistema operacional Windows é conectado a uma rede se aproxima a nível de complexidade que o computador mainframe que tínhamos há 30 anos. Nesse caso, muitas coisas estão a mudar e tem havido muito desenvolvimento tecnológico. Agora somos forçados a pensar em sistemas não apenas num único computador. Então, visto que nós estamos a abordar uma cadeira que é a administração de sistemas de rede, nós temos que conhecer os conceitos relacionados a esta cadeira. Nós temos que saber, para haver uma comunicação, quer dizer que nós temos partilha de informação. Então, para tal, nós temos que saber todos os pontos necessários ou seja, todas as definições necessárias para que irão nos ajudar a suportar ou a entender melhor esta cadeira de administração de sistemas de redes, né? Sistema é um conjunto de componentes e processos que visam determinar entradas e saída. Ou seja, em outras palavras, podemos definir o sistema como um conjunto de componentes que trabalham de forma colaborativa para alcançar um objetivo comum. Mais à frente, irei explicar alguns de uma forma mais abalizada acerca do sistema. Dado qualquer elemento identificado em sua forma bruta que por si só não conduz a uma compreensão de um determinado fato, o dado isolado não conduz à compreensão de fatos ou situações. O dado pode ser representado por letra, número, símbolo e imagem. Por exemplo, nós temos aqui o número 50 e a cor azul. Quando verificamos que, conforme a definição, que na sua forma bruta não conduz nenhum significado, se eu falo número 50, 50 é o quê? 50 o quê? Número de uma rua?
número de uma idade nós não sabemos, mas nós temos o dado que é o número 50, aquele só por si só não sabemos o que esse 50 está a representar. Esse é o dado. Então, e esses dados eles vão ser coletados, organizados e ordenados, aos quais são atribuídos significado e contexto. Daí é que surge a informação. Portanto, a informação é um dado trabalhado que permite a tomada de decisões. A informação sempre tem um valor adicional. Agora eu já sei dizer, ou sabemos dizer que esse 50 se refere a 50 graus. Temos o conhecimento, que é um conjunto de informações que inclui reflexões, síntese e contexto. A ele está associado a uma certa dose de inteligência que é capaz de fazer associações entre informações, experiência e conceitos e elaborar conclusões. Isto é, a análise da informação produz o conhecimento. Por exemplo, a temperatura de um paciente igual a 30 graus centígrados pode representar-se no conhecimento médico tomar um antibiótico. É a partir do conhecimento que nós podemos tomar uma determinada decisão. Por exemplo, eu sei se alguém tem 39 graus, ele está com febre. Se alguém sente, por exemplo, tem uma altura acima de 3 metros, por exemplo, nós sabemos que isso já não é normal. Então, a diferença entre todos esses três, o dado, informação e conhecimento, é que o dado não representa, por si só não representa nenhum significado. Para ele gerar uma informação, ele precisa ser organizado, ordenado, coletado, se ser atribuído um contexto. E o conhecimento, ele é necessário que nós tenhamos a informação para definir qual é o ponto que nós podemos, qual é a ação, qual é a decisão que nós podemos tomar. Atividade de um sistema. Um sistema ele é composto por entrada, mecanismo de processamento, saída e retroalimentação. A entrada em sistema de informação é a atividade de captar e juntar os dados. O processamento envolve a conversão ou transformação dos dados na sua saída. O processamento envolve a conversão ou transformação dos dados na saída útil e desejada pelo usuário. A saída envolve a etapa na qual a informação propriamente dita é emitida. Realimentação é uma saída usada para fazer ajustes ou modificações nas atividades de entrada ou no processo de realimentação feedback. Então, olhando essa figura, nós vamos ver, nós temos a entrada dos dados. Esses dados vão ser processados, vão gerar uma saída. Se de acordo com a saída não satisfazer a necessidade do usuário, ele deve voltar para o ponto inicial, que é a entrada, para poder ser feito um determinado ajuste. A realimentação ele é usada para isto, né? Fazer ajuste ou modificações na atividade de entrada ou no processamento de algo que achas que deve ser modificado. Por exemplo, quando falamos da entrada, vamos dar um exemplo de como é feito um bolo, né? Existem muitos componentes que trabalham de forma colaborativa para alcançar um objetivo comum que é realmente gerar esse bolo. Temos aí o processo de assar um bolo. Nós temos a entrada, temos a farinha, temos ovo, tem açúcar, tem manteiga, tempo e energia para ser considerado como entrada do sistema. Que é isto? O mecanismo de processamento consiste em combinar os ingredientes em vasilha de modo a se obter a mistura correta para que se possa assá-la na temperatura adequada e no tempo certo. A saída será um bolo acabado. Neste caso, depois de fazer essa junção, nós colocamos no forno e no forno ele vai gerar uma saída que será o bolo. A realimentação é a conjunção de que o bolo doce demais, muito mole, sem gosto cru, isso provocará uma nova entrada no sistema de modo a alterar sua receita inicial. Esse é um exemplo prático aqui, né?
acerca dos nossos componentes, né, do sistema, que nesse caso é entrada, mecanismo de processamento e realimentação. Além disso, temos aqui os outros exemplos, que são, por exemplo, a fábrica de bicicleta. Né? O objetivo é o que? Fabricar e comercializar bicicleta da melhor qualidade. Quais são as entradas? Armação, componentes, trabalho, suprimentos. Processamento, vamos soldar, pintar e montar. E a saída, vamos ter uma bicicleta. Universidade, vou dar um exemplo da universidade. É o que? Desenvolver e capacitar, né? Desenvolver e capacitar estudantes, por exemplo, aquisição e desenvolvimento de conhecimento, né? Que nesse caso é capacitar. Então, quais são as entradas? Nós vamos ter os estudantes, vamos ter professor, administradores, livros, equipamentos. Tudo isso vai ser a entrada. Para quê? Nós temos, daí nós vamos, o que o estudante tem que fazer, por exemplo, ou o professor tem de ensinar, tem de pesquisar, tem de trabalhar. Então, como saída, nós vamos ter estudantes cultos, pesquisa significativa, serviço de comunidade e esse também é um dos exemplos. Temos serviço de saúde de melhor qualidade, nesse caso. Para termos isso, quais são as suas entradas para que possamos alcançar o objetivo? Tem que ter médico, paciente, enfermeiro, equipamento. Tem que fazer diagnóstico, né? E cirurgia, medicamento, teste, e no final vamos ter como saída paciente saudável e orientado a serviço da comunidade. Caso esse paciente não melhora, nós somos obrigados a voltar novamente na nossa entrada e o médico vai fazer de novo todas as análises, tudo que é necessário, começando aí novamente e esse processo que nós chamamos de retroalimentação. Já definimos aí o sistema, já definimos a informação, agora nós queremos saber aqui, ou definir aqui, eu quero definir o sistema de informação. Um conjunto organizado de elementos, pessoas, dados, recursos interrelacionados envolvidos para coletar, processar, armazenar e distribuir informações para facilitar a coordenação, controle, a análise, a visualização e os processos de tomada de decisão. Certo? Então, para nós podermos, como é que é? Podermos termos aí, nesse caso, no sistema de informação, nós temos que ter elementos que vão trabalhar de forma colaborativa, né? Pessoas, dados, recursos, né? Que vão nos ajudar, ou seja, que ajuda nesse todo o processo para a tomada de decisão. Se formos a ver todo o sistema de informação, ela realmente é criada, né, ou desenvolvida para poder ajudar no processo da tomada de decisão. A definição acima descreve de modo mais específico o que o sistema faz, manipula a informação. Para ela serve tomada de decisão e a quem ele pode servir às organizações ou aos indivíduos. E nós temos o uso do sistema SAP para a retirada dos valores executados. Sistema de informações acadêmico, sistema de informações de recursos humanos, sistema de gestão de estoque. Todos esses exemplos de sistema, eles são ajudados para ajudam na tomada de decisão. Por exemplo, sistema de informações acadêmico. No sistema de informações acadêmica, nós conseguimos verificar lá quando é que uma determinada universidade teve maior aderência ou não. Por exemplo, vamos supor que a sede, né, tenha poucos estudantes este ano, né, fazendo uma comparação em relação ao ano passado. Com base no sistema, consegue-se verificar quantos estudantes foram matriculados. Então, daí, com base nisso, consegue-se tomar uma decisão para verificar o que está falhando, né? Verifica-se o que está falhando, com base na falha toma-se uma determinada decisão. Componente do sistema de informação e suas aplicações nas organizações. Um sistema de informação é um produto de 3 componentes. Nós temos a tecnologia, organizações e pessoas. Nós não vamos ter um sistema de informação sem o auxílio desses componentes.
ou sem esses componentes. Ela é composta por esses três componentes. Em essa visão, a abrangente sistema de informação é conhecida como abordagem sociotécnica. Componente do sistema de informação e sua aplicação nas organizações. Nós temos organizações. As organizações podem ser vistas como um conjunto de processos operacionais e administrativos. Os processos operacionais são aqueles que criam, produzem e entregam bens e serviços que são consumidos pelo mercado, enquanto que os processos administrativos são responsáveis pelo planejamento e controle da condução de negócio. Esse processo segue uma série de procedimentos que podem ser formalizados, escritos ou com prática de trabalho informais. Muitos desses procedimentos organizacionais são incorporados ao sistema de informação, como, por exemplo, pagar um fornecedor ou corrigir uma fatura errada. Como visto, nós sabemos que em organizações nós temos dois lados, né? O operacional e o produtivo, em que eles trabalham de uma forma, né? Em que eles trabalham de uma forma conjunta também. A parte operacional, ele pode, por exemplo, numa organização, emitir uma ordem de trabalho. Se ele emite uma ordem de trabalho, a parte administrativa também tem a sua tarefa, que é garantir que as pessoas que executaram o serviço tenham, por exemplo, um salário, ou o fornecedor tenha um salário. As pessoas são usuários efetivos que usam informações de um sistema para executar o seu trabalho. São as pessoas que possibilitam as entradas do sistema, utilizam suas saídas, a fim de tornar os sistemas produtivos. Nesse contexto, os indivíduos devem ser preparados para usar suas tarefas eficientes no sistema de informação. Nesse caso, nós temos aí os funcionários, né? Os funcionários, por exemplo, que vamos supor que cadastram os alunos inscritos. Para tal, não vamos colocar um funcionário, cadastrar alunos inscritos, cadastrar os estudantes que estão a se inscrever ou novos estudantes, ou participar no registro das pessoas que estão sendo matriculadas sem ter nenhuma capacitação. Se não tiver isso, vai ser muito perigoso. Ele pode não conhecer os campos ou não entender nada sobre o sistema e cometer algum erro. Tecnologias. A tecnologia é o meio pela qual o sistema de informação pode ser implementado. A tecnologia envolve o computador propriamente dito e os demais equipamentos. Os programas de computador, as tecnologias de armazenamento para organizar e armazenar os dados, bancos de dados, recursos, telecomunicações que interconectam com os computadores em uma rede, certo? Como avaliar se um sistema de informação é bem sucedido? A forma de avaliação, por meio de avaliar um sistema de informação bem sucedido, nós temos aqui a rentabilidade. Existe quando o benefício do sistema ultrapassa o seu custo. Nesse caso, eu compro um sistema SAP, instalo, por exemplo, numa instituição, uma Primavera, e vê-se que gera tem mais benefício do que o dinheiro que eu gastei, consegue manter o meu negócio no nível desejado, ou mais do que desejado. Desempenho ocorre quando o sistema melhora a qualidade das decisões do seu usuário. Se implementa-se, por exemplo, um sistema que ele facilita de imediato a análise dos usuários, isso é muito bom. Por exemplo, se um sistema, se nós registrássemos alunos, tinha que ser um humano contar todos os recibos para saber quantos alunos foram cadastrados. Mas hoje, com o sistema, nós conseguimos verificar em poucos minutos quantos usuários foram cadastrados e tomamos uma decisão para ver se o marketing de uma determinada instituição está sendo efetivo ou não. Área de aplicação. Um sistema é bem sucedido quando é aplicado aos problemas de maior importância na organização. Isso contribui significativamente para justificar o seu custo. Satisfação do usuário. Como o sistema é um instrumento de auxílio ao usuário, sua satisfação indica que as versões esperadas pelo usuário são atendidas. Mesmo sendo uma avaliação subjetiva, essa pode ser considerada válida se estiver associada a outros indicadores de sucesso.
Utilização generalizada. O fato de um sistema ser amplamente utilizado é um indicador de sucesso na medida em que possui a aprovação de várias pessoas. Existem algumas instituições em que sim, posso dizer, os usuários reclamam do sistema. Diz que o sistema deve ser melhorado, a sistema não está boa, mas existem outras que ficam gratificadas pela existência do sistema e pela forma que facilita, né, o seu uso, né? Por isso que um sistema ele deve ser desenvolvido de uma forma que facilite os usuários. Sobre redes de computadores. Uma rede de computadores é um conjunto de dispositivos computacionais capazes de trocar informações e compartilhar recursos, interligado com um sistema de comunicação, né? Então, nesta cadeira nós não poderíamos aqui irmos em frente sem falarmos aqui de alguns conceitos relacionados a redes de computadores. Os dispositivos localizados na parte superior da figura com a letra A são os servidores. Estes dispositivos são responsáveis por prestar algum tipo de serviço na rede, né? Como já diz o nome, servidor, quer dizer que serve. A principal característica, ou seja, a sua função é servir, né? A principal característica do servidor consiste em capacidade de processamento e armazenamento superior aos demais, sendo essas capacidades ajustadas aos requisitos dos serviços oferecidos. Além disso, os servidores compreendem um dispositivo geralmente dedicado apenas à prestação de serviço na rede, sendo por usuário especialista responsável por manutenção e configuração. Os dispositivos interessados em usufruir desse serviço chamam-se clientes, que são ilustrados na parte inferior desta figura. Neste caso, estes são os clientes. Que são identificados pela letra C. Os clientes geralmente possuem um poder de processamento e armazenamento inferior ao servidor e são normalmente utilizados por usuários. O elemento central da figura consiste em um roteador, cuja função consiste na interconexão entre os demais dispositivos da rede. Neste caso, a letra B, que é um roteador. Os elementos localizados na extremidade direita e esquerda da figura consistem em uma impressora, ou são impressoras, capazes de ser acessadas por demais dispositivos. Elas estão conectadas à rede. Com isso, existem conexões entre todos os dispositivos, ilustrados, todos eles estão aptos a trocar informações e a utilizar a mesma tecnologia. Aplicações de redes de computadores. A rede de computador possui diversas aplicações. Temos já comerciais e domésticas. As aplicações comerciais elas proporcionam o compartilhamento de recursos, impressoras e licenças de software, maior confiabilidade por meio de replicação das fontes de dados, economia de dinheiro, telefonia VoIP, videoconferência, meio de comunicação eficiente entre os empregados da empresa, e-mails e redes sociais e comércio eletrônico. E as domésticas ele proporciona acesso a informações remotas, jornais, bibliotecas digitais, comunicação entre pessoas, Twitter, Orkut, Facebook, entretenimento interativo, distribuição de músicas e filmes, comércio eletrônico, jogo. Também o comércio eletrônico, tanto como as redes sociais, são aplicados nos dois lugares, como nós vemos hoje, tanto como doméstica, tanto como comerciais. Temos pessoas que fazem negócios a partir das redes sociais. E a nossa rede, né, que são um conjunto de dispositivos, né, que trabalham ela é classificada de diversas formas, né? Classificação quanto à abrangência, quanto à topologia, modelo computacional, tipo de computação, pilhas de protocolo, entre outras. Aqui eu trago duas
duas classificações, né? Que vão ser quanto à abrangência e quanto à topologia. Vamos começar aqui falando de quanto à abrangência. Quanto à abrangência, é uma classificação que permite determinar o alcance geográfico de uma rede de dados. Por exemplo, se a rede inclui apenas máquinas próximas fisicamente entre si ou equipamentos localizados em locais distantes com os outros países ou até mesmo os continentes. Então, quanto à abrangência, trago aqui quatro tipos de rede, né? A rede, quatro classificações, quatro tipos de rede, desculpa. Rede de área pessoal, que é determinada por PAN, Pessoal Area Network, ou rede de área pessoal. Rede LAN, Local Area Network, rede de área local. Rede metropolitana MAN, né? Rede de área metropolitana e rede de longa distância One Wide Area Network, rede de área abrangente. Temos aqui uma representação dessas redes. Vamos já ver. Rede PAN, Personal Area Network. A rede pode ser classificada de acordo com o tamanho da área geográfica que elas abrangem, né? Temos o Personal Area Network, que é a nossa rede pessoal. É pequena rede formada por dispositivo muito pequeno, normalmente de alguns metros. Nesse caso, vou dar um exemplo de casa. Nós temos o Bluetooth. Quando pegamos o nosso Bluetooth e partilhamos as informações com alguém ou com um outro usuário, nós estamos esperando a nossa rede PAN, né? Temos a infrarede, né? Conforme ilustra aqui a figura. Temos a rede LAN, né? Permite a interconexão de equipamentos de comunicação de dados em uma pequena região, geralmente sala e prédio. É mais conhecida como rede local, é a mais comum de todas. Ocupa uma sala, escritório até prédio e a área de abrangência são 10 metros a 1 quilômetro, né? O mesmo prédio ou prédios adjacentes. Temos aqui uma figura de LAN, temos um switch, temos os computadores em sua volta e que trocam aí as informações tendo um nó como um ponto principal aqui nesse caso que é o nosso switch aqui. Metropolitan Area Network permite a interconexão de equipamentos de comunicação de dados em uma área metropolitana. Chega a abranger até cidades. Utiliza principalmente, né, a fibra óptica e lances de rádio e lances metálicos. A conexão entre as redes normalmente é feita via concessionária de telecomunicações. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos a TDM, temos a Vodacom, né? Essas redes não são aquelas que assim, né? Essa é uma das grandes diferenças que nós temos aí com a rede LAN, né? Distância inferior a 200 km e maior que 1 km. Intervenção de operadoras públicas. Nesse caso, eu vou dar um exemplo aqui que é a TDM. A One Wider Area Network, né? Rede de longa distância, é uma rede de computador que abrange uma grande área geográfica com frequências um país ou continente. Geralmente podemos usar o WAN para conectar uma LAN em um local ou em outra LAN em outro remoto que pode estar localizado em empresa ou do outro lado do planeta. Utiliza-se mais satélite, micro-ondas, cabo de cobre ou cabo submarino de fibra óptica, conforme mostra a figura abaixo. Quanto à topologia. Topologia é o termo usado para definir a forma como está estruturado a sua rede. Existem dois tipos de topologia, né, que são a física e a topologia lógica. A física representa a disposição física dos componentes de computadores e seus meios de comunicação. A topologia lógica compreende uma descrição de comunicação dos nós da rede por meio de uma comunicação, ou seja, descreve principalmente no fluxo de dados. Existem 8 principais tipos de topologia utilizada nas redes de computador, sendo elas ponto a ponto, baramento, anel, estrela, malha, árvore
e a híbrida. Essas são as mais usadas. Falando aqui da rede ponto a ponto, como o próprio nome diz, trata-se de uma topologia onde o ponto da rede é conectado diretamente a outro ponto da rede. Podemos conectar, por exemplo, um PC diretamente a outro por meio de um cabo ligado diretamente nas suas placas de rede, ou até mesmo conectando as portas seriais das máquinas. A topologia ponto a ponto pode ser empregada apenas para prover conectividade entre dois dispositivos ou entre redes de comunicação par a par. Além disso, essa topologia também pode ser usada para permitir a troca de dados entre pares de computador não conectados à internet por meio do cabo crossover. Nessa configuração, são usados cabos de rede do tipo Cat5 ou Cat6 e a ligação dos pares internos do cabo para traçados são invertidos. Essa topologia ela tem as suas vantagens e também as suas desvantagens. A grande vantagem é por conta da sua simplicidade, a rede ponto a ponto é uma alternativa mais popular quando se pensa em instalações residenciais ou em qualquer outra situação em que você precisa estabelecer uma comunicação rápida entre dois dispositivos. Desvantagem: apesar da simplicidade, esse modelo não são recomendados para operações maiores e mais robustas. Nesse cenário, a infraestrutura deve escolher uma topologia anterior ou uma variação de ponto a ponto à topologia em malha. Temos aqui um exemplo da topologia ponto a ponto. Topologia de barramento. Todos os computadores são ligados em um mesmo barramento físico de dados. Como mostra aqui, nós temos aqui esta figura. Uma característica importante das redes que utilizam fisicamente essa topologia consiste na forma como os nós da rede recebem e enviam informações. Para enviar dados, primeiramente, um computador precisa averiguar se o barramento está disponível, pois apenas uma mensagem pode ser transportada por vez ou apenas uma máquina pode escrever o barramento num dado momento. Todas as outras escutam e reconhecem por si os dados destinados a elas. Quando um computador estiver a transmitir um sinal, toda a rede fica ocupada e o outro computador tenta enviar outro sinal do mesmo, ocorre uma colisão e é preciso reiniciar a transmissão. Então, nesta topologia, ela só funciona, né? Nós, como estamos a ver aqui nessa figura, né? A transmissão de sinal deve ser feita por um computador. Não é possível dois computadores fazerem a transmissão de sinal. Caso isso aconteça, ocorre uma colisão e é necessário ser reiniciado. Mas essa topologia, ela também tem as suas vantagens. O uso de cabo é econômico, mídia é barata, fácil de trabalhar e instalar, simples e relativamente confiável, fácil de expansão. A desvantagem: a rede pode ficar extremamente lenta em situações de tráfego pesado. Problemas são difíceis de isolar, falha no cabo paralisa a rede inteira. Normalmente, se eu corto aqui, praticamente tudo isso parará de funcionar. Ele deve ter a linha toda, ela deve permanecer ligada. Se houver qualquer falha, a rede toda fica paralisada. Temos a topologia em anel. Na topologia em anel, os dispositivos são conectados em série, conforme mostra a figura abaixo, formando um circuito fechado, nesse caso, que é o nosso anel. Os dados são transmitidos unidirecionalmente de nó em nó até atingir o destino. Uma mensagem enviada por uma estação passa por outra estação através de transmissões até ser
retirada pela estação destino ou pela estação fonte. Vantagem: todos os computadores acessam a rede igualmente. Performance não é impactada com o aumento dos usuários. Desvantagem: a falha de um computador pode afetar o restante da rede. Problemas: são difíceis de isolar o restante da rede, que nem como a topologia em barramento. Topologia em estrela. Em uma rede de computador organizada por meio de uma topologia estrela, toda a informação gerada pela estação de trabalho deve passar por um nó central. Nós temos aqui nessa figura este nó central aqui. O nó central se diferencia dos demais por possuir uma inteligência para distribuir o tráfego da rede para os demais computadores na rede. Esse nó central se conecta com os demais computadores na rede por meio de conexão ponto a ponto. Nesta topologia, sempre que um computador deseja enviar pacotes para um determinado destino, esse dado deverá obrigatoriamente passar pelo nó central. Se este computador decide enviar uma informação para aqui, ele deve passar pelo nó central. Se decide tirar uma informação para a impressora, enviar um dado para a impressora, também deve passar pelo nó central. Na sequência, o nó central possui informações como repassar informações para demais computadores na rede, com a vantagem de tornar mais fácil a localização do problema. Já se um dos cabos em uma porta de concentrador ou uma das placas de rede estiver com problema, apenas o nó ligado ao componente defeituoso ficará de fora. Esta é diferente da topologia em barramento, né? Em barramento, se o nó tiver um problema, todos os computadores da rede ficam afetados. Mas, para o caso da topologia em estrela, se este computador tiver um problema, ele não afetará os outros. Se essa impressora tiver um problema, ele não afetará os outros. Essa é a grande vantagem da topologia estrela. Vamos aqui falar das vantagens e desvantagens. A codificação e edição de novos computadores dos computadores é simples. Gerenciamento centralizado. Falha de computador não afeta a restante rede, mas a grande desvantagem, uma falha no dispositivo central, neste caso no nó, paralisa a rede inteira. Se este dispositivo tiver algum problema, praticamente todos que estão na rede sofrerão, ou seja, terão também problemas. Malha. Um dispositivo normalmente possui vários caminhos para acessar os demais dispositivos da rede, gerando assim uma resiliência da rede em nível de falhas de lance. Esta topologia é muito utilizada na topologia malha. Um dispositivo normalmente possui vários caminhos para acessar os demais dispositivos da rede, gerando assim uma resiliência de rede em linhas de falhas de lance. Essa topologia é muito utilizada para várias configurações, pois facilita a instalação e configuração de dispositivos em redes mais simples. Todos os nós estão atados a todos os outros nós como se estivessem entrelaçados, já que são vários caminhos possíveis por onde a informação pode fluir de origem até o destino. Olhando a figura aqui, se formos já ver, ela é diferente de barramento. Se eu corto ou se há um problema num dispositivo, todos ficam afetados. E para o caso da topologia em malha, se este problema não, se neste dispositivo tiver algum problema, ou neste caminho tiver algum problema, ele pode usar uma outra linha alternativa para passar a informação para um determinado equipamento. Por exemplo, se eu corto aqui a intenção de passar o equipamento, a informação para aqui, ou trocar a informação com este dispositivo, eu posso usar esse caminho, posso usar esse caminho,
Então, essa é a grande vantagem da topologia em malha. Olhando aqui na vantagem, memória, redundância e confiabilidade. Isso quer dizer que temos sempre um backup, né, backup porque temos vários caminhos lá. E facilidade de diagnóstico. A única desvantagem é a instalação é dispendiosa, visto que para nós termos essas todas as estações aqui, nós usamos certos equipamentos. Então, tem vezes que nem há necessidade de nós termos equipamentos, que nem há necessidade de termos aí alguns equipamentos, né? E assim, sendo que desse jeito acaba sendo aí uma instalação dispendiosa. Topologia em árvore. Topologia em árvore é uma topologia que possui uma estrutura em árvore na qual todos os computadores estão conectados como os ramos que estão conectados à árvore, visto aqui. Então, esta topologia ela oferece um layout muito mais simples e prático para operações de crescimento. O acréscimo de novos dispositivos são causados e retardados por conexões, uma vez que os pacotes de dados viajam segmentados a partir da aba central para o secundário e os seus destinos. Essa é uma grande vantagem dessa topologia. A grande desvantagem é que toda a rede depende de um único ponto de origem, ou no raiz. Isso significa que se uma aba sofrer uma falha, todo dispositivo conectado a abas secundárias cairão também. Temos aqui um exemplo dessa topologia. Temos aqui a topologia híbrida. Trata-se de uma combinação de duas ou mais topologias de redes distintas, como por exemplo uma rede em topologia estrela conectada a uma rede em topologia baramento. Por isso que chama-se híbrida, conforme mostra a figura que nós temos, a topologia em baramento e a topologia aqui em anel. Topologia híbrida trata de uma combinação de duas ou mais topologias de rede distintas. Por exemplo, uma rede em topologia estrela conectada a uma rede em topologia barramento é uma topologia comum. Se levarmos em consideração, por exemplo, nossas redes locais são do tipo estrela, porém conectadas a redes do tipo malha ou anel quando temos conectividade com a internet. Vantagem: esse é um padrão mais flexível e adaptável de todos. A estrutura pode-se integrar à rede com topologia estrela, árvore, baramento, evitando o custo necessário para uma estruturação completa. Por essa razão, a topologia híbrida é frequentemente utilizada em grandes empresas, interligando departamentos, setores e escritórios conforme eles são integrados na operação da empresa. A grande desvantagem dessa topologia é a complexidade. Apesar de uma solução prática para integrar topologias já existentes, a cada nova integração mais densa se torna a rede, exigindo uma atenção e experiência do especialista responsável pela organização. Quanto mais nós usamos, mais densa fica a rede. Aplicações de tecnologia em um ambiente. Uma tarefa importante da administração do sistema é criar configurações de hardware, outra é configurar sistema software. Ambas tarefas são executadas para o usuário. Cada uma dessas apresenta seu próprio desafio, mas nenhum pode ser vista isoladamente. O hardware deve estar em conformidade com a restrição do mundo físico. Requer energia, um clima temperado geralmente interno e uma conformidade com os padrões básicos para funcionar sistematicamente, o que exige a parte física do computador. O tipo de hardware limita o tipo de software que pode ser executado nele. Esse é o padrão que acontece. Por exemplo, os computadores antigos têm certos softwares que ele não é possível instalar neles. Isso por causa do seu hardware. Temos processador de um determinado tamanho. Então, isso tudo envolve, né, o nosso hardware. Então, não é nenhuma novidade, né, se um hardware não corresponde a um determinado computador, né, não tem requisitos físicos para poder sustentar a instalação de um determinado software.
O software requer hardware, uma infraestrutura básica, sistema operativo e uma conformidade em certos padrões, mas não é necessário limitado por preocupações físicas, desde que tenha hardware para funcionar. O software moderno, no contexto de uma rede global, precisa interoperar e sobreviver às possíveis hostilidades dos concorrentes incompatíveis. Hoje, a complexidade de vários sistemas de software que compartilham um espaço comum na internet atinge quase o nível biológico. Antigamente era normal encontrar soluções proprietárias cuja a estratégia era prender os usuários num produto de uma empresa. Hoje, essa estratégia é menos dominante e até insustentável graças à rede. Hoje não existe apenas um ambiente físico, mas um ambiente tecnológico com diversidade que muda constantemente. Né? Se formos a ver, mesmo no passado, né, nós éramos dependentes de um único fornecedor que desenvolve computador ou que desenvolve telefone, não sei o quê, mas hoje nós temos vários grandes avanços tecnológicos. Aplicamos a tecnologia nesse ambiente para um propósito, administrar um negócio ou outra prática, e esse objetivo orienta nossas ações e decisões. Papel humano na administração do sistema. Para os seres humanos, a tarefa da administração do sistema é um ato de equilíbrio. Nesse caso, o administrador requer paciência, compreensão, conhecimento e experiência. É como trabalhar na enfermaria de um hospital. Os administradores precisam ser um médico ou psicólogo. Quando o instrumento falha, ele vira mecânico, se for necessário. Ser obrigado a ter que abrir o computador para poder ver o que está a acontecer. Precisamos trabalhar com os recursos limitados que temos. Ser inventivo é uma crise e conhecer muitos fatos e figuras gerais sobre o funcionamento do computador. Um administrador tem de ter a capacidade para perceber o que eu estou lendo aqui, explicando aqui. Precisa reconhecer que as respostas nem sempre são escritas para que possamos copiar, que as máquinas nem sempre se comportam de maneira que pensávamos que deveria. Precisamos manter a calma e a atenção e aprender uma dúzia de coisas novas por ano. Essa é a orientação que deixo aqui para todos nós que somos da área de tecnologia. E para o mundo também, né? O sistema de computação exige o melhor das habilidades organizacionais e as atitudes mais profissionais. Para começar o caminho de administração do sistema, precisamos conhecer muitos fatos e construir confiança através da experiência, mas também precisamos conhecer novas limitações para evitar erros e descuidados que são facilmente provocados. Trago aqui o desafio de administração do sistema. A administração do sistema não consiste apenas na instalação do sistema operativo. Não. Devemos mesmo estar muito ciente disso. Trata-se de planificar e projetar uma comunidade eficiente de computadores para que os usuários reais possam utilizar nos seus trabalhos ou para os seus trabalhos. Que significa projetar uma rede que seja lógica e eficiente, implantar um grande número de máquinas que podem ser facilmente atualizadas posteriormente, decidir quais serviços são necessários, planificar e implementar seguranças adequadas. Nesse caso, seu ambiente deve estar seguro. Fornecer um ambiente confortável para o usuário, desenvolver maneira de corrigir erros e problemas que ocorrem, acompanhar e entender como usar a enorme quantidade de conhecimento que aumenta a cada ano. Cada ano, uma nova estratégia, um novo conhecimento. Por isso que é necessário que nós somos da área de tecnologia, ficamos constantemente fazendo pesquisas. Princípios de administração de sistema. O termo sistema implica claramente uma operação sistemática ou previsível.
Mas, diferentemente dos sistemas mecânicos, como relógio, os computadores interagem com os seres humanos em ciclos complexos de feedback, aquilo que expliquei, retroalimentação, ou a incerteza que pode entrar em vários níveis. Isso dificulta a previsão dos sistemas humanos-computadores, computadores. O mesmo que, de alguma forma, fixemos limite do que é permitido por uma questão de política. Princípio 1. A política é a base. A administração do sistema começa com uma política, uma decisão sobre o que queremos e o que deveria ser em relação ao que podemos pagar. A política fala de que desejamos realizar com a política e do que estamos dispostos a tolerar no comportamento dentro dele. Ele deve referir às partes componentes e ao ambiente com o qual o sistema interage. Se não podemos garantir a previsibilidade, não podemos esperar conformidade ao longo do prazo de uma política. Princípio 2. A previsibilidade. O objetivo de níveis mais altos na administração do sistema é trabalhar em direção ao sistema previsível. Só que essa previsibilidade ela tem limite. É a base da confiabilidade, portanto, confiança é, portanto, segura. A política de previsibilidade está ligada ao que torna a administração do sistema difícil e ela envolve tipo de problema de pesquisa. Outros princípios de administração do sistema, nesse caso, nós temos a escalabilidade. Sistemas escaláveis são aqueles que crescem de acordo com a política, ou seja, eles continuam a funcionar previsivelmente mesmo quando aumentam de tamanho. Certo? O ponto importante a entender sobre a previsibilidade é que ela tem limites. O sistema humano são muito complexos e tem muitas interações de dependência para serem determinados. Quando falamos em previsibilidade, deve sempre estar dentro da margem de erro. Se não fosse o caso, a administração do sistema não seria difícil. Prezados, nesse caso, esse é o material que eu trago aqui para poder apresentar. Acredito que ainda tem mais vídeos por vir, tem mais conceitos por trazer, né? Então, eu espero que tenha trazido aí algo importante para vocês. Em caso de uma dúvida, em caso de alguma dificuldade, estou aqui apto para poder apoiar, para trocarmos ideias. E conto com o vosso apoio, conto com sugestões. E quero aqui agradecer, pela disponibilidade. E estamos juntos. Obrigado.